Olá a todos os aspirantes de psicanálise e formação. Mais uma vez nos encontramos aqui na nossa videoaula, ainda do volume 3 do estudo das obras de Sigmund Freud. E nesse presente momento, nós iremos dar início ao estudo da página 145, que é a hereditariedade e a etiologia das neuroses. Página 145. Dirijo-me, em particular, aos discípulos de Charcot para formular algumas objeções à teoria teológica das neuroses que nos foi legada por nosso mestre. O papel atribuído naquela teoria à hereditariedade nervosa é bem conhecido e é a única causa verdadeira e indispensável das afecções neuróticas, podendo a outras influências etiológicas aspirar apenas ao nome de. Essa era a opinião sustentada pelo próprio grande homem e por seus discípulos. Guimond, Gilles, Hilar, Doré, Janet e outros a respeito da neurose maior, a histeria. E creio que a mesma visão seja sustentada na França e na maioria dos outros lugares a propósito das demais neuroses, embora no que confere a esses estados análogos, a histeria ainda não tenha sido promulgada de maneira tão solene e decidida. Por muito tempo tive dúvidas sobre esse assunto, mas tive que esperar pela descoberta de fatos corroborativos em minha experiência cotidiana como médico. Minhas objeções são agora de ordem tríplice: argumentos fatuais e argumentos derivados da especulação. Começarei pelos primeiros, dispondo de acordo com a importância que lhe atribuo. Primeiro, esse volume 3 fala de um projeto científico que o Freud está apresentando na faculdade, que é um projeto científico para a psicologia. Tá? Mas é na metapsicologia que Freud abandona esse projeto. Freud aqui está querendo provar cientificamente a psicanálise, tentando explicar cientificamente a neurose, a histeria, mas é no volume 3, a interpretação dos sonhos, em metapsicologia, que Freud abandona esse projeto. Um projeto para uma psicologia científica, ou seja, uma metapsicologia, ou seja, além da cognição, além do comportamento. Mas é na interpretação dos sonhos que Freud abandona essa ideia. E ele realmente não quer mais explicar a neurose. Ele agora quer compreender. Então, até o volume 1 e 2, Freud está tentando mostrar a eficácia da hipnose. Ele abandona. E agora ele está querendo provar a eficácia da psicanálise como ciência. Ele vai repensar isso mais à frente. E nós vamos ver ao longo do estudo dessa obra que o Freud ele retorna e reconhece aonde errou e explica no próximo volume que o seu pensamento sobre aquela ideia havia mudado. Por isso que ele vai falar: não tenha certeza de nada, não tenha convicção de nada e não tenha medo de mudar de ideia. É isso que o Freud está falando. A palavra discípulo é muito corriqueira dentro da psicanálise, muito. Por quê? O discípulo é aquele que não é só segue os passos do mestre. O discípulo é aquele que ouve, aquele que escuta, aquele que aprende olhando. E aquele que guarda os ensinamentos. Essa é a terminologia
teologia para discípulo, aquele que guarda, aquele que pesquisa. O discípulo é aquele que guarda. Então é muito comum os discípulos de Freud, discípulos de Klein, discípulos de Lacan. Discípulo é aquele que não é somente que segue os passos, mas é aquele que está o tempo todo verificando os ensinamentos. Isso. Você é discípulo de quem? De Freud, Klein, Jung, Ferenczi. Quando você se coloca a fazer esse percurso analítico, você está dando continuidade a um discipulado muito extenso. Quando você está assistindo essa videoaula, você está rememorando um conhecimento, um saber. É isso que você está fazendo. Então você está seguindo, você está colocando em prática um movimento que começou lá atrás, com os discípulos de Charcot. Freud era discípulo de Charcot, mas também teve seus discípulos. Então, você está seguindo os passos de um mestre, como eu também estou seguindo os de Freud, de Lacan, de Klein, quando me proponho a querer entender a psicanálise. Certas afecções que muitas vezes estão bem distantes do domínio da neuropatologia e que não dependem necessariamente de uma doença do sistema nervoso, têm sido ocasionalmente consideradas como nervosas e como demonstrativas da presença de uma tendência neuropática hereditária. É o que tem ocorrido com as neuralgias faciais autênticas e com muitas dores de cabeça que se acreditava serem nervosas, embora, na verdade, proviesse de alterações patológicas pós-infecciosas e de supuração das cavidades faringonasais. Estou convencido de que os pacientes seriam beneficiados se encaminhássemos com mais frequência o tratamento dessas afecções às regiões rilológicos. B. Todas as afecções nervosas encontradas na família do paciente, sem consideração para com sua frequência ou gravidade, têm sido aceitas como fundamento para atribuir-lhe uma tara nervosa hereditária. Não implicará esse método de encarar as coisas o estabelecimento de uma nítida linha divisória entre famílias livres de qualquer predisposição nervosa e família sujeita a ela em um grau ilimitado? E será que os fatos não depõem a favor da concepção contrária de que há transições e graus de predisposição nervosa e que de nenhuma família escapa e ela por completo? C. Nossa opinião sobre o papel etiológico da hereditariedade das doenças nervosas deve decididamente basear-se num exame estatístico imparcial e não em uma principal, até que se faça tal exame. Devemos acreditar que a existência dos distúrbios nervosos adquiridos é tão viável quanto a de distúrbios hereditários. Contudo, se houver distúrbios nervosos adquiridos por pessoas sem nenhuma predisposição, não mais se poderá negar que as afecções nervosas encontradas em paredes
em parentes de nosso paciente talvez tenha surgido em parte. Dessa maneira, não será mais possível então citá-los como prova conclusiva da predisposição hereditária imputada a nosso paciente em razão de sua história familiar, pois é raro conseguir-se fazer com êxito um diagnóstico retrospectivo das doenças dos ancestrais ou dos familiares ausentes. Aqui Freud já está trabalhando com, indiretamente com o totem, que é uma coisa que temos que estar muito atento na clínica, e as questões de ordem de totem, que se confunde muito com questões transgeracionais. Temos que tomar muito cuidado de não misturar as questões de ordem totêmicas, tá? Como doenças, né? Pessoas que já têm um legado de todos morrerem de infarto naquela família, ou de problemas cardíacos, ou então, temos que tomar cuidado com isso. Saber o que é algo de uma ordem de um totem, aquilo que já é da identidade daquela família, é da cultura daquela família, e o que é transgeracional, aquilo que é inexplicável, mas que está fazendo ruído no meio da família, como algo do incômodo, algo que não consegue se nomear. Temos que tomar cuidado sobre isso. D. Os adeptos de Fournier, enquanto ao papel desempenhado pela sífilis na etiologia das TABs dorsal e da paralisia progressiva, aprenderam que é preciso reconhecer poderosas influências etiológicas, cuja colaboração é indispensável para a patogênese de certas doenças, que não se produziriam apenas pela hereditariedade. Contudo, Charcot se manteve até o fim, sei disso, porque uma, porque uma carta particular que recebi dele, estritamente contrário à teoria de Forli, e que, no entanto, não ganhando terreno dia a dia. E que, no entanto, vem ganhando terreno dia a dia. Não há dúvida de que certos distúrbios nervosos podem desenvolver-se em passos perfeitamente sadios, cujas famílias estão ainda acima de qualquer recriminação. Esse é o fato cotidianamente constatado nos casos da neurastenia de Barr. E se a neurastenia estivesse restrita às pessoas predispostas, nunca teria atingido a importância de extensão com que estamos familiarizados. Na patologia nervosa existe hereditariedade similar e o que se conhece como hereditariedade similar. Não é possível fazer nenhuma objeção à primeira. É realmente notável que os distúrbios que dependem da hereditariedade similar, doenças, né, de Townsend, doenças de Frederick, as miopatias, a Coreia de Rutke, nunca deparemos com vestígios de qualquer outra influência etiológica, assessoria. Já a hereditariedade similar, que é muito mais importante do que outra, deixa lacunas que teriam de ser preenchidas antes que pudesse chegar a uma solução satisfatória dos problemas etiológicos. A hereditariedade similar consiste no fato de que membros de uma mesma família serem afetados pelos mesmos diversos distúrbios nervosos, funcionais e orgânicos, sem que se possa descobrir qualquer lei determinante da substituição de uma doença por outra e de outra ordem de sua sucessão entre as gerações. Ao lado dos membros doentes dessas famílias,
Há outros que permanecem saudáveis, e a outra, da hereditariedade similar, não nos diz por que uma pessoa tolera a mesma carga hereditária sem sucumbir a ela, ou porque outra pessoa doente optar por uma afecção nervosa específica dentre todas as doenças que compõem a grande família das doenças nervosas, em vez de escolher uma outra. A histeria, em lugar de epilepsia ou insanidade e assim por diante, desde que tanto na patogênese neurótica quanto em qualquer outra área. Não se pode falar em acaso, deve-se admitir que não é a hereditariedade que rege a escolha do distúrbio nervoso específico a ser desenvolvido no membro e predisposto de uma família, mas que há motivos para se suspeitar da existência de outras influências etiológicas de natureza menos compreensível, que, se me, que, mereci, que, me, que mereciam que mereceriam, então, ser chamadas de etiológicas específicas dessas ou daquela afecção nervosa. Sem a existência desse fator etiológico especial, a hereditariedade não poderá ter se prestado à produção de alguma outra distúrbio nervoso, caso a etiologia específica em questão tivesse sido substituída por alguma outra influência. O Freud está questionando aqui, né? Ele está como um médico tentando entender a questão da histeria, da neurose, ele ainda está preso à questão dos neurônios, ele ainda está preso à questão do 2 mais 2 é 4, sendo que ele foi um pouco mais longe ao, ao, ao se debruçar durante 12 anos estudando neurose e histeria. 12 anos. O volume 2 da obra do Freud, ele foi escrito depois de 12 anos. Vemos aqui uma pessoa com base e o conhecimento de uma clínica. Às vezes eu olho para esses homens como Freud e os demais como um dos seus discípulos, o que vai se aprofundar na libido durante 20 anos. Pessoas que não tinham pressa, mas que queriam entender a sua clínica. O saber ele é construído à medida que você vai adquirindo conhecimento. Qualquer campo do saber é uma construção. Na psicanálise é diferente. Na psicanálise não é o ler muitos livros. É importante ler, é importante estudar. Mas a prática depende de um saber que não está nos livros. É um saber que não se adquire em faculdade. É um saber que se desenvolve, se percebe e apercebe ele em análise. É na análise que esse aspirante, que esse analista vai ter um insight além do seu conhecimento daquilo que ele está estudando. É na análise. Ali ele vai ter insight. Ali ele vai compreender o seu conhecimento. Mas é importante, sim, conhecer bem a sua clínica. É importantíssimo isso.
Tem havido pouquíssimas pesquisas sobre essas causas específicas e determinantes dos distúrbios nervosos. Ele está ainda preso à questão neuronal, mas quando ele começa a desenvolver estudos metapsicológicos, ele abandona esse projeto. Ele abandona. Ele simplesmente abandona. Então, esse Freud daqui é um Freud já da psicanálise, tá? Esse volume 3. Ele está indo pelo caminho da questão do inconsciente, mas é a partir do volume 3 que ele abandona por completo essas questões cognitivas, essas questões neuronais. Ele fica o tempo todo no inconsciente. O carro forte da clínica do Freud é o inconsciente. Tais causas merecem, no entanto, ser objeto de estudo assíduo, embora seu poder patogênico em geral seja apenas secundário ao da hereditariedade. Há um grande interesse prático ligado ao conhecimento dessa etiologia específica. Ela permitirá que nossos esforços terapêuticos encontrem uma via de acesso, enquanto a predisposição hereditária previamente fixada para o paciente desde seu nascimento leva nossos esforços a um impasse com seu poder inacessível. Há anos me venho empenhando em pesquisas sobre a etiologia das quatro grandes neuroses, estados nervosos funcionais, análogos à histeria. E é o resultado desses estudos que me proponho a descrever-lhes nas páginas seguintes. Para evitar possível mal-entendido, começarei por fazer dois comentários sobre a nosografia das neuroses, sobre a etiologia das neuroses em geral. Vocês percebem que o Freud ele é um homem de mão cheia da pesquisa. Mas percebam, para ser um pesquisador, não importa a área, e depois eu vou chegar na psicanálise, você tem que ter uma base, mas uma base bem organizada, bem definida no que tange ao conhecimento. Não adianta a pessoa querer falar de neurose se ela não conhece a estrutura psíquica. Se ela não conhece. Como alguém pode falar de Santo Agostinho, né, que foi um dos grandes pensadores da filosofia e da teologia, se não conhecer ou a base da filosofia, a história da filosofia? Como? Para ser um bom pesquisador, é preciso, antes de tudo, antes de você avançar em uma pesquisa, ter em si seu conhecimento totalmente organizado. Na psicanálise é a mesma coisa. Não se clinica, não se avança em pesquisas que é de ordem de inquietações do analista sem ter uma base psicanalítica bem organizada. Nossas pesquisas é em torno do inconsciente, literaturas psicanalíticas, dicionários, artigos. É uma troca feita entre colegas, entre pares. Mas como avançar se não tem uma base? Como avançar nos estudos profundos da psicanálise se não tiver essa base bem organizada? As coisas
O Freud, ele está, né, desde cedo, ele está imbuído em pesquisa, ele está envolto em pesquisas. Então nós temos que observar que ele tem uma construção de um saber desde adolescente. E às vezes, eu fico pensando se nós não estamos precisando, em nossos tempos, de pesquisadores, realmente, falando a nível de Brasil, tá, gente? Pessoas realmente voltadas para pesquisa psicanalítica a partir de sintomas, e não a partir do discurso universitário. Desde Berdá declarou neurastenia como fruto da nossa civilização moderna, só tem encontrado seguidores, entretanto, acho impossível aceitar essa visão. Um laborioso estudo das neuroses ensinou-me que a etiologia específica das neuroses escapou à observação de Bear. Não tenho qualquer desejo de apreciar a importância etiológica desses agentes banais. Por serem diversificados, ocorre com grande frequência e serem, na maioria das vezes, nomeados pelos próprios pacientes, eles se tornam mais preeminentes do que causas específicas das neuroses. Uma etiologia que está oculta ou é desconhecida com frequência considerável, cumpre a função de agente provocador, que tomam, manifestam uma neurose antes latente. Há um interesse prático ligado a eles, pois o exame dessas causas banais pode oferecer linhas de abordagem para uma terapia que não tenha como objetivo uma cura radical e satisfação em reprimir a doença a seu estado de latência anterior. Todavia, é impossível estabelecer qualquer relação constante e estreita entre uma dessas causas banais e essa ou aquela forma de afecção nervosa. O distúrbio emocional, por exemplo, encontra-se igualmente na etiologia de uma histeria, das obsessões, da neurastenia e assim como da epilepsia, da doença de Parkinson e dos diabetes e de muitas outras. As causas é, concorrentes banais podem também substituir a etiologia específica com respeito à quantidade, mas nunca tomaram seu lugar inteiramente. Há numerosos casos em que todas as influências geológicas são representadas pela pré-condição hereditária e pela causa específica, estando ausentes as causas banais. Em outros casos, os fatores etiológicos indispensáveis não são quantitativamente suficientes em si mesmo para acarretar a inclusão da neurose. Em um estado de aparente saúde, pode ser mantido por muito tempo, embora seja, na realidade, um estado de predisposição à neurose. Basta, então, que uma causa banal entre também em outra ação para que a neurose se torne manifesta. Mas é preciso assinalar claramente que nessas condições a natureza de causa banal que sobrevém é absolutamente indiferente, seja ela uma emoção, um trauma, uma doença infecciosa ou qualquer outra coisa. O efeito patológico não será modificado de acordo com essa variação. A natureza da neurose será sempre denominada pela causa específica pré-existente. Às vezes a pessoa sofreu
um trauma, recalcou, e aquela neurose está lá, ela não teve uma manifestação, não há sintomas. Todos nós temos neuroses que estão adormecidas, ou psicoses que estão adormecidas, ou quadros de uma psicopatia adormecida, ou uma histeria adormecida, está ali quieta. E como Freud fala, às vezes uma situação banal, ridícula, esdrúxula, pode desencadear ou acordar o que estava ali quieto. Pode acontecer isso. Pode acontecer. Então é preciso tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa fala assim, mas como isso aconteceu? Como que do nada isso veio acontecer? Estava ali, não tem nada novo na nossa vida, nada. Temos questões que estão ali quietas, adormecidas. É isso que acontece conosco. Quais são, então, as causas específicas das neuroses? Haverá uma só causa ou várias? E será que é possível estabelecer uma relação etiológica constante entre uma data causa ou um dado específico neurótico, de tal modo que cada uma das grandes neuroses passa a ser atribuída a uma etiologia específica? Ele está questionando aqui o Freud. Freud está fazendo um questionamento para ele. Qual é a causa da neurose? Que leva o sujeito a recalcar? Por que ele recalcou? Freud está fazendo perguntas como um médico que está nessa transição aí, rompendo com com essa ala médica e fundando aí a psicanálise. Nós vimos aqui no começo do estudo do volume 3 que o Freud vai dizer a pedra angular, né, que faz parte desse edifício da psicanálise é o recalque. É o recalque. Sem recalque não tem neurose. Não tem. Se não tem neurose, não tem sofrimento. Qual é a causa das guerras? Qual é a causa do sofrimento humano? O que faz o sujeito sofrer? São perguntas que temos que nos fazer. Que muitas vezes não há respostas. Temos que estar atento a isso. Com base no árduo exame dos fatos, afirmo que esta última suposição concorda perfeitamente com a realidade, que cada uma das grandes neuroses que enumerei tem como causa imediata uma perturbação específica da economia do sistema nervoso, e essas modificações patológicas funcionais têm como fonte comum a vida sexual do sujeito, que é, que resida no distúrbio da vida sexual contemporânea, quer em fatos importantes de sua vida passada. Esta não é, para dizer a verdade, uma proposição nova e jamais ouvida. Os distúrbios sexuais sempre foram admitidos entre as causas da doença nervosa, mas têm sido subordinados à hereditariedade
e coordenados com os demais agentes provocando, sua influência etiológica tem se restringido ao número limitado de casos observados. Os médicos haviam até mesmo caído no hábito de não investigá-los, a menos que o próprio paciente os mencionasse. Vocês percebam que Freud, ele começa aqui dizendo que, com base em um árduo exame dos fatos, Freud é um pesquisador. E como discípulos dele, que nós estamos aqui, querendo que a análise aconteça, temos essa obrigação. Mas por quê? Por que estamos fazendo o que fazemos? Por que você está assistindo essa aula? Por que você está colocando tanta libido em leituras, em pesquisas, em textos, em reflexões? Que força é essa que nos empurra, né? Nos empurra para continuar estudando. Esse é um movimento psicanalítico. Nós estamos, todos nós, aqui, agora, em outros estados, em outros países, nesse movimento psicanalítico de estudar, pesquisar, refletir sobre psicanálise. Queremos entender, à luz dos insights, o que está acontecendo conosco e à nossa volta. Isso é ser discípulo. Isso é continuar escutando. Escutamos através da leitura. Escutamos através da reflexão. Escutamos através de ouvir a nossa própria fala no processo de análise. Escutamos. Então não paramos de escutar. Estou certo que a teoria invocará uma tempestade de contestações por parte dos médicos contemporâneos, mas não é este o lugar para apresentar a documentação e as experiências que me forçaram a minha convicção, nem para explicar o verdadeiro sentido da expressão bastante vaga. Distúrbios da economia do sistema nervoso. Isso será feito mais completamente, espero, no trabalho que estou preparando sobre o assunto. No presente artigo, limito-me a relatar minhas descobertas. A neurastenia propriamente dita, ao destacarmos dela a neurose de angústia, tem um aspecto clínico muito monótono. Fadiga, pressão intracraniana, dispneia, dispepsia, flautulenta, constipação, parestesias, raquidianas, fraqueza sexual, etc. Sua única etiologia específica é fornecida pela masturbação
ou pelas emissões espontâneas? É a ação prolongada e intensa dessa perniciosa satisfação sexual que se revela suficiente por si mesma para provocar uma neurose neurostênica ou que reprime o sujeito à marca neurostênica especial, que depois se manifesta sobre a influência de uma causa assessoria incidental. Deparei também com pessoas apresentando indicações de uma constituição neurostêmica, nas quais não consegui trazer à luz a etiologia que mencionei, mas ao menos mostrei que a função sexual nunca se desenvolvera até o seu nível normal nesses pacientes de hereditariedade. Parecia tê-lo dotado de uma constituição sexual análoga à que se produz no neurostênico, que consequência de masturbação. A neurose de angústia exibe um quadro clínico muito mais rico em irritabilidade, estados de expectativa angustiada, fobias, ataques de angústia completos ou rudimentares, ataques de medo e de vertigem, tremores, suores, congestão, dispneia, taquicardia, etc. Diarreia crônica, vertigem locomotora crônica, hiperestesia, insônia, ela se revela facilmente como sendo um efeito específico de várias perturbações da vida sexual, todos os quais possuem uma característica comum: a abstinência forçada, a excitação genital não acostumada, excitação não aliviada pelo ato sexual, ou o coito imperfeito ou interrompido, que não termina em gratificação. Os esforços sexuais que excedem a capacidade física do sujeito, etc. Todos esses agentes que ocorrem tão frequentemente na vida moderna parecem concordar quanto ao fato de que perturbam o equilíbrio das funções psíquicas e somáticas nos atos sexuais e de que impedem a participação psíquica necessária para liberar a economia nervosa da tensão sexual. O Freud está dando aqui o caminho das pedras para nós entendermos os pacientes de neurose de angústia e que estão entre nós hoje. Temos que tomar cuidado para não confundir o neurótico de angústia com a histérica. Temos que tomar cuidado. Por isso, a importância da pesquisa, da leitura e de um pente fino, né, em cima de toda aquela leitura que foi feita, um exame, para não cometermos o erro de direção do tratamento clínico. Temos que tomar cuidado de não confundir o neurótico de angústia com a histérica ou o paciente portador de histeria. Temos que tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Esses comentários que talvez contenham o germe de uma explicação teórica do mecanismo funcional da neurose em questão já levantam a suspeita de que uma exposição completa e verdadeiramente científica do assunto não é possível no momento e de que seria necessário começar por uma abordagem do problema fisiológico da vida sexual a partir de um novo ângulo. Direi, finalmente, que as patogêneses de neurastenia e da neurose de angústia pode facilmente prescindir da cooperação de uma predisposição hereditária.
Este é o resultado da observação cotidiana, contudo, quando a hereditariedade está presente, o desenvolvimento da neurose é afetado por sua poderosa influência. No que concerne a segunda classe das grandes neuroses, a histeria e a neurose obsessiva, a solução do problema etiológico é de surpreendente, simplesmente uniformidade. Devo meus resultados a um novo método de psicanálise. O procedimento explorado por Joseph Brauer é um pouco intricado, mas insubstituível, tal a fertilidade que tem demonstrado para lançar luz sobre os obscuros caminhos de ideação inconsciente. Aqui, na página 152. Freud já está falando. Grife aí, grife. O pessoal que dá canetinha, né? Tem uma galerinha que dá canetinha, né? Olha aqui. Olha o que o Freud fala. É na página 152 que Freud menciona, né, a palavra psicanálise e o inconsciente. Olha o que ele fala. Devo meus resultados a um novo método de psicanálise. A psicanálise é um método de investigação. Olha que ele continua. Página 152 do volume 3, tá? Olha que ele fala. Lançar luz sobre obscuros caminhos da ideação inconsciente. Aqui Freud está propondo a metapsicologia, que será inaugurada na interpretação dos sonhos. Olha que coisa maravilhosa. É a partir daqui que Freud começa a levantar o edifício chamado psicanálise. Nosso foco de trabalho é o inconsciente. Olha o que ele fala aqui dessa questão do inconsciente. É interessante que Freud, ele está aqui 40 anos, ele está na universidade dando aula, ele queria mostrar a eficácia da psicanálise. Eu não gosto desse termo, falando eu. Porque mais tarde o Freud muda isso. Eficácia. Ele coloca a psicanálise como uma proposta, não para solucionar. O que eu gosto da psicanálise é que ela se aproxima muito do pensamento do Nietzsche. Se você quer entender um pouco Freud, leia Nietzsche. Se você quer entender um pouco Freud e o Lacan. Leia Nietzsche e leia Arthur Schopenhauer. Sim. Esses homens influenciaram Freud de maneira muito forte. Se você quer entender o Lacan, leia Hegel. Leia Hegel, leia Nietzsche, você vai entender. Leia Marx, você vai entender a cabeça do Lacan. Você lendo esses pensadores, você vai compreender a cabeça do Lacan e a cabeça do Freud. Mas olha o que ele fala, olha que coisa gostosa, gente. Olha o que o Freud fala aqui. Por meio desse procedimento, este é o lugar para descrevê-lo. Os sintomas histéricos são investigados até sua origem, sempre encontrada em algum evento da vida sexual do sujeito, apropriado para a produção
de uma emoção aflitiva, percorrendo retrospectivamente o passado do paciente, passo a passo, é sempre guiado pelo encadeamento orgânico dos sintomas e das lembranças e representações despertadas, atingir finalmente o ponto de partida do processo patológico e fui obrigado a verificar que, no fundo, a mesma coisa estava presente em todos os casos submetidos à análise. A ação de um agente que deve ser aceito por causa específica da histeria. Você que está assistindo essa aula, deixa eu te falar uma coisa. Se você entender cada clínica, você vai alargar a sua percepção clínica. Freud é um começo, é um passo. Freud tem aqui um saber psicanalítico a partir do inconsciente sobre a questão sexual. Uma das questões da clínica do Freud é a neurose, a histeria e a questão sexual. Ah, mas André, há outras escolas, sim, há outras escolas construindo, desenvolvendo um saber psicanalítico. Por isso, eu convido você, quem puder adquirir o livro do David Zeman, Fundamentos da Psicanálise, ele enumera lá as escolas psicanalíticas. E ali você vai conhecendo as escolas, você vai conhecendo cada clínica. Você sabendo disso, você vai ter um norte para a sua prática clínica. Você vai ter uma percepção para entender seu paciente. Então, eu convido a você. Mergulhe no saber psicanalítico, mas não deixe de fazer análise, não deixe. Continue nas suas análises com o seu analista e também pessoais com você mesmo. Você vai ter alguns insights. Esse agente é, de fato, uma lembrança relacionada à vida sexual, mas que apresenta duas características de máxima importância. O evento do qual o sujeito reteve uma lembrança inconsciente. Olha como é que o discurso está mudando. Até a metade desse volume, o Freud, né, aqui, na verdade, esse livro está falando de um projeto para uma psicologia. Ele abandona isso no meio do caminho, tá? Não se fala mais isso em psicanálise, né? Não se fala, não se discute mais. Mas vocês percebam, olha que coisa gostosa. Isso é maravilhoso, gente. Vocês percebam que o Freud agora não quer provar nada. Ele quer que o paciente. Ele está mais provocando o paciente para falar. Não. Olha o que ele fala. Olha que coisa gostosa que o Freud fala aqui, gente. O evento do qual o sujeito reteve uma lembrança inconsciente é de uma experiência precoce às relações sexuais com excitação real dos genitais, resultante do abuso sexual cometido por outra pessoa. E o período da vida em que ocorre esse evento fatal é a infância, até a idade de 8 a 10 anos, antes que a criança tenha atingido a maturidade sexual. Ou seja, o Freud aqui está falando que, olha só, ele não lembra. Nós vamos chegar nesse capítulo, lembranças encomendoras, né? Por que ele não lembra do que aconteceu aos 6 anos? Está lá no inconsciente dele. Agora Freud está mostrando o porquê das neuroses, da histeria. Agora Freud, olha aqui. Eu estava até aqui durante esses 12 anos
pesquisando, mas descobri algo que está além das questões nervosas, neuronais. Tem coisa aqui que eu não inconsciente. Enquanto os médicos estavam ainda presos nas questões cognitivas, nas questões dos neurônios, Freud tem algo aqui da ordem do inconsciente. Olha que coisa maravilhosa. Isso é fantástico, gente. Isso é maravilhoso. Agora o Freud é o Freud se apresentando. Olha que coisa maravilhosa. Uma experiência sexual passiva antes da puberdade, eis, portanto, a etiologia específica da histeria. Acrescentarei sem demora alguns detalhes fatuais e alguns comentários sobre o resultado que anunciei a fim de combater o ceticismo com que espero deparar-me. Pude efetuar uma psicanálise completa de 13 casos de histeria, 3 dos quais eram com combinações efetivas de histeria e neurose obsessiva. Não me refiro a histeria com obsessões. Em nenhum desses casos, faltou o evento do tipo definido acima. Este era representado quer por um ataque brutal praticado por um adulto, quer por uma sedução menos rápida e menos repulsiva. Mas, chegando à mesma conclusão, em 7 dos 13 casos, a relação se dera entre duas crianças. Relações sexuais entre uma garotinha e um menino um pouco mais velho. Na maioria das vezes, o irmão, que fora, por sua vez, vítima de sedução anterior. Essas relações, por vezes, perduraram durante anos até os pequenos culpados atingirem a puberdade. O menino repetia reiteradamente com a garotinha as mesmas práticas sem alteração. Práticas às quais ele próprio fora submetido por alguma criada ou governanta, e que, em virtude de sua origem, eram frequentemente de natureza repugnante. Em casos havia a combinação de um ataque com relação entre crianças ou repetição de um abuso brutal. A data dessa experiência precoce era variável. Em um dos casos, a série foi iniciada no segundo ato de vida da criaturinha. A idade mais comum, em minhas observações, é o quarto ou quinto ano. Talvez ela seja um tanto acidental, mas formei a opinião a partir disso de que uma experiência sexual passiva que ocorrera após a idade de 8 a 10 anos não pode mais servir como fundação da neurose. Como é possível ficar convencido da realidade das convicções analíticas que alegam ser lembranças guardadas da mais tenra infância? E como precaver-se contra a tendência de mentir a facilidade da invenção atribuída aos sujeitos histéricos? Eu me acusaria de censurar credulidade se não depusesse as provas mais conclusivas. Mas o fato é que esses pacientes nunca repetem tais histórias espontaneamente, nem jamais apresentam ao médico repetidamente o curso do tratamento, a recordação completa de uma cena desse gênero. Só se consegue despertar o vestígio psíquico de um evento sexual precoce sob a mais rigorosa pressão da técnica analítica, vencendo com enorme resistência. Além disso, a lembrança tem que ser extraída dos pacientes pouco a pouco, e enquanto vai sendo despertada em sua consciência, eles se tornam presa de uma emoção difícil de ser forjada. A gente está falando aqui de captura narcísica. Freud mudou.
Perceba que Freud agora ele está dizendo o seguinte: olha, o paciente não lembra o que aconteceu na sua infância. Ele não lembra, não é porque ele não quer. É doloroso para ele. Esse recalcar é não querer lidar. Mas ele está dizendo aqui, olha, dos 12 casos, 7 eu tive êxito. Mas olha, foi o passo a passo. Foi o passo a passo com esse paciente. Olha o que ele diz ainda. No fim, virá a convicção, mesmo que não seja influenciado pelo comportamento do paciente, desde que possa acompanhar com detalhes o relato da psicanálise de um caso de histeria. O evento precoce deixa uma marca indelével na história clínica, sendo nela representado por uma profusão dos sintomas e traços especiais que não poderiam ser explicados de nenhum outro modo. A peremptoriamente exigido pelas interconexões sutis, mais sólidas da estrutura intrínseca da neurose. O efeito terapêutico da análise se retarda quando se penetra tão fundo e então não resta outra escolha senão rejeitar ou aceitar o conjunto. Será compreensível que esse tipo de experiência sexual precoce, sofrida por um indivíduo cujo sexo mal se diferenciou, pode tornar-se fonte de uma anormalidade psíquica persistente como a histeria? E como enquadraria essa suposição em nossas ideias atuais sobre o mecanismo psíquico daquela neurose? É possível dar uma resposta satisfatória à primeira dessas questões? É precisamente por esta o sujeito em uma primeira infância que a excitação sexual precoce surte pouco ou nenhum efeito na época, mas seu traço psíquico é preservado. Mais tarde, na puberdade, quando as reações dos órgãos genitais se desenvolvem num nível desproporcional a seu estado infantil, esse traço psíquico inconsciente é, de algum modo, despertado. Graças à transformação devido à puberdade, a lembrança exibe um poder que esteve totalmente ausente do próprio evento. A lembrança atua como se ela fosse um evento contemporâneo. O que acontece é que, para assim dizer, a ação costuma ter um trauma sexual. Olha como é que Freud agora mudou. Ele está questionando como surge essa neurose, como surge essa histeria. E agora ele chega e fala, olha gente, não tem nada de evento banal. Vocês estão se prendendo às questões externas. Tem algo aqui muito mais profundo. Tem algo aqui de ordem consciente. Olha o que ele fala aqui, gente. É fantástico. Olha aqui. Olha que coisa maravilhosa que o Freud fala aqui. No nível desproporcional em seu estado infantil. Esse traço psíquico inconsciente é de algum modo despertado. Agora Freud está tratando com o mundo do inconsciente. Agora Freud muda o seu olhar com seus pacientes a partir do inconsciente. Ele está mudando a metodologia de trabalho dele.
Mas ele tem uma base muito grande, né? 12 anos estudando neurose, histeria. Então agora resultou em um saber, o saber psicanalítico. Isso é fantástico. Mas para isso Freud teve que ter uma boa base. Ao que eu sabia, esse despertar de uma lembrança sexual após a puberdade, quando o próprio evento ocorreu, muito antes desse período, constitui uma única situação psicológica, em que o efeito imediato de uma lembrança suplanta o efeito de um evento atual. Mas trata-se de uma constelação anormal que afeta o lado fraco do mecanismo psíquico e que está fadada a produzir um efeito psicopatológico. Creio poder constatar que essa relação inversa entre o efeito psíquico da lembrança e do evento contém a razão pela qual a lembrança permanece inconsciente. Está lá, está recalcada. Ele não lembra que está recalcada. Mas à medida que o paciente está em análise, ele vai lembrar. Lembrei de um episódio. Nada está perdido na vida do sujeito. Está tudo lá, arquivado, guardado, escondido, enterrado no seu inconsciente. Nesse aspecto, chegamos a um problema psíquico muito complexo, mas que, uma vez adequadamente apreciado, promete lançar luz sobre as mais delicadas questões da vida psíquica. As ideias apresentadas é, é, que têm como ponto de partida a descoberta pela psicanálise e de que a lembrança de uma experiência sexual precoce é sempre encontrada como causa específica da histeria. Não, há, não, não se harmonizam com a teoria psicológica da neurose é, sustentada por Janet, nem por qualquer outra. Concordo perfeitamente, porém, com minhas próprias especulações sobre a neurose de defesa, tais como as desenvolvi em um outro texto. Todos os eventos subsequentes à puberdade que se deva atribuir à influência do desenvolvimento da neurose histérica e à formação de seus sintomas são, de fato, apenas causas concorrentes. Como Charcot costumava dizer, embora para ele a hereditariedade nervosa ocupasse o lugar que reivindico para a experiência sexual precoce. Esses agentes acessórios não são, não estão sujeitos às condições estritas impostas às causas específicas. A análise demonstra de modo irrefutável que eles só desfrutam de uma influência patogênica da histeria graças à sua faculdade de despertar o traço psíquico inconsciente. O evento infantil é também graças à ligação deles com impressão patogênica primária e inspirada nela, que a lembrança desses agentes torna-se, por sua vez, inconsciente. E, para contribuir para o desenvolvimento dessa atividade psíquica, é retirada do poder das funções conscientes. A neurose obsessiva emerge de uma causa específica muito semelhante à histeria. Também aqui encontramos um evento sexual precoce ocorrendo antes da puberdade, cuja lembrança torna-se ativa durante ou depois desse período. E os mesmos comentários e argumentos que apresentei em conexão com a histeria se aplicarão às minhas observações sobre outra neurose. 6 casos, 3 dos quais puros. Há apenas uma diferença que, que parece capital. Na base da etiologia da histeria, encontramos um evento sexual passiva, uma experiência a qual alguém
submeteu com indiferença e com um pequeno grau de aborrecimento ou medo. Na neurose obsessiva, trata-se de um outro lado, de um evento que proporcionou prazer, de um ato de agressão inspirado no desejo, no caso do menino, ou de uma participação nas relações sexuais acompanhada de um gozo, no caso da menina. As representações obsessivas, quando seu significado íntimo é reconhecido pela análise, quando se reduzem, por assim dizer, a sua expressão mais simples, nada passam de recriminações dirigidas pelo sujeito a si mesmo, por causa desse gozo sexual antecipado, mais recriminações distorcidas por um trabalho psíquico inconsciente de transformação e substituição. Ora, Freud está falando aqui, né? E nós vamos rever isso com relação à agressividade sexual e esse retorno dessa compulsividade ou fúria na adolescência. O Reich, ele vai trazer uma explicação depois de 20 anos estudando só libido. 20 anos. Freud se debruçou sobre neurose e histeria durante 12 anos. Reich vai estudar libido. Ele vai pegar uma parte da teoria do Freud e vai mergulhar durante 20 anos. Muito bem. Ele vai falar que quanto mais a libido for alta, mais o sujeito tem uma força e um apetite sexual voraz. Aquela coisa de consumar e consumir esse outro. De possuir esse corpo de uma maneira violenta, canibal. Eu recomendo quem quiser saber um pouco mais ou aprofundar sua clínica psicanalítica no âmbito sexual, adquirir as obras da psicanalista Regina Navarro Lins. Ela tem um acervo de 6 volumes muito rico, contando a história da sexualidade até os dias atuais. Então eu recomendo quem puder adquirir as obras dessa psicanalista, vai ser de suma riqueza, né, para sua prática clínica. Então, essa agressividade, esse canibalismo, né, de degustar o corpo desse outro, fala de uma libido altíssima. E Freud vai falar na obra dele que nós vamos ver que a libido é uma arma poderosa. A palavra em si já é sexo. A própria palavra é puro sexo. Então, uma pessoa que tem uma libido altíssima, exalando pelos poros, tem uma pulsão escópia, né, que com o olhar hipnotiza esse outro. E tem uma palavra que, quando é pronunciada pelos seus lábios, ela é puro sexo. Esse sujeito é uma arma, é uma bomba atômica sexual ambulante perigosíssima. Mas nós vamos ver isso com calma lá na frente, nos 3 ensaios da sexualidade. Então, eu recomendo que quem quiser saber um pouco mais sobre sexualidade e libido, leia Reich. Tem lá no Telegram a obra dele e a obra da psicanalista Regina Navarro Lins, os seus 6 volumes sobre sobre sexualidade. E também tem uma outra obra rica de Foucault, História da Sexualidade, com base em Freud. O próprio fato das agressões sexuais desse tipo ocorre em tão tenra idade parece revelar influências de uma sedução prévia,
da qual a precocidade do desejo sexual seria uma consequência. Nos casos por mim analisados, a análise confirma essa suspeita. Assim se explica o interessante fato de que é sempre encontrado nesses casos de obsessão a complicação regular do quadro dos sintomas por certos números de sintomas simplesmente histéricos. A importância do elemento ativo da vida sexual como causa das obsessões e da passividade sexual, da patogênese das histerias, parece até mesmo desvendar a razão da conexão mais íntima da histeria com o sexo feminino e preferência dos homens pela neurose obsessiva. As deparamos com um par de paciente neurótico que forneceram um casal, que formaram um casal de pequenos amantes em mais de uma remota infância. O homem sofrendo de obsessões, a mulher de histeria. Quando se trata de irmão e irmã, pode-se cometer o equívoco de tomar como resultado da hereditariedade nervosa o que é, de fato, consequência de experiências sexuais precoces. Há, sem dúvida, casos puros isolados de histeria e de obsessões independentes da neurastenia e da neurose de angústia, mas essa não é a regra. A psiconeurose aparece mais frequentemente como acessório da neurose neurastênica, provocada por esta e acompanhada pelo seu declínio. Isto ocorre porque as causas específicas da neurastenia, as perturbações contemporâneas da vida sexual, atuam ao mesmo tempo como causas auxiliares da psiconeurose, cuja causa específica, a lembrança da experiência sexual precoce, elas despertam e revivem. No que concerne à hereditariedade nervosa, estou longe de poder estimar corretamente sua influência na etiologia da psiconeurose. Admito que sua presença é indispensável para os casos graves. Duvido que seja necessária para os leves, mas estou convencido de que a hereditariedade nervosa por si só é incapaz de produzir as psiconeuroses se faltar sua etiologia específica, isto é, a excitação sexual precoce. Creio mesmo que a decisão, mesmo ao desenvolvimento de duas das neuroses, histeria ou obsessões, em determinado caso, não provém de teridade, mas de uma característica especial de um evento sexual na tenridade. Então, o Freud aqui, ele está agora com o discurso psicanalítico, mostrando que as questões estão além das questões cognitiva, neuronal. Ele agora está mostrando que essas lembranças encobridoras que acontecem na infância, na vida sexual da criança, e que hoje está muito mais, podemos assim dizer, cada vez mais está havendo emancipação sexual muito cedo, principalmente das meninas. Principalmente das meninas. Um caso de pesquisa, um caso aí que cabe a nós, analistas, investigar, estudar um pouco mais, para entender o que de fato está acontecendo com essa geração. Então, eu espero que essa videoaula possa ajudá-lo, né? E possa encorajá-lo a permanecer no desejo do analista. Então, obrigado a você que assistiu essa aula. Qualquer dúvida, não deixe de colocar no grupo. E nos vemos na próxima aula.